Muitos lembram de Janis Joplin como um fogo ardente da música americana, mas poucos realmente entendem a dor por trás de seu brilho deslumbrante. Mesmo 55 anos após sua morte repentina, as pessoas ainda se perguntam por que aqueles mais próximos a ela a chamavam de feia, uma ferida que a levou por um caminho de autodestruição e, em última análise, a sua morte prematura. Por décadas, a verdadeira causa de sua morte súbita permaneceu um mistério, mas novas revelações estão lentamente iluminando o que realmente aconteceu. Janis Joplin realmente morreu de overdose? Ou havia uma verdade mais sombria escondida por trás de tudo isso? Vamos descobrir essa verdade enquanto olhamos para algumas de suas fotografias mais raras. Inscreva-se no canal e não esqueça de curtir. A infância em Port Arthur foi uma série de cortes profundos. A acne cística deixou-a com cicatrizes. Seu peso disparou e as provocações cortavam como facas. Colegas de classe lhe deram apelidos cruéis, empurrando Janis para os cantos escuros da sala de aula. Ela uma vez confessou: "Eu era uma excluída." Enquanto outras garotas aprendiam a usar maquiagem e flertar, Janis segurava silenciosamente sua guitarra, engolia suas lágrimas e escrevia melodias encharcadas de dor. Em 1960, Janis se formou no ensino médio, ainda incerta sobre onde pertencia. Ela tentou a Universidade do Texas, mas rapidamente entrou em crise. Ferida e rejeitada, escolheu um caminho diferente: música. Não os doces sucessos pop que dominavam o rádio na época, mas folk e blues cru e rebelde, assim como ela. Em dezembro de 1962, com apenas 19 anos e ainda matriculada na Universidade do Texas, ela gravou sua primeira canção, What Good Can Drinking Do? Essa gravação marcou o início de uma jornada musical turbulenta, mas extraordinária, que tocaria milhões em todo o mundo. Mas sua vida estava prestes a seguir em uma direção completamente diferente. Quando Janis decidiu deixar o Texas por São Francisco, em busca de um novo começo, ela precisava escapar das correntes de uma mente em guerra consigo mesma. São Francisco, com sua atmosfera vibrante e espírito contracultural, parecia o lugar perfeito para Janis encontrar paz e aceitação. Mas as coisas não saíram como ela esperava. Ela logo mergulhou em um mundo de álcool e drogas. As performances antes ardentes tornaram-se monótonas enquanto ela lutava para permanecer no palco enquanto enfrentava seus demônios internos. Rumores se espalharam de que ela era uma viciada em anfetaminas que ocasionalmente usava heroína, e os produtores de música pareciam mais intrigados por seu estilo de vida selvagem do que por seu verdadeiro talento. À medida que sua dependência de drogas se aprofundava, problemas surgiram. Em 1963, ela foi presa por furto em Berkeley, tornando-se alvo de ridículo nos jornais locais. Apesar de inúmeros sinais de alerta, Janis não conseguiu escapar do controle das drogas e do álcool. Ela atingiu o fundo do poço, sobrevivendo de refeições de cozinha comunitária, vagando sem rumo com um corpo frágil de 40 quilos e olhos vazios. Sua família e amigos, aterrorizados ao vê-la se autodestruir, sabiam que precisavam agir. Então, eles elaboraram um plano, uma festa de arrecadação para levantar dinheiro suficiente para enviar Janis de volta ao Texas, longe do inferno de fumaça branca. Na primavera de 1965, Janis retornou a Port Arthur como um fantasma de seu antigo eu. Frágil, mas com um brilho de determinação em seus olhos. Ela parou com as drogas, ficou sóbria, adotou um penteado excêntrico em forma de colmeia e se matriculou como estudante de antropologia na Universidade Lamar, como se estivesse tentando limpar a lousa e reescrever sua vida. Mesmo assim, no fundo, Janis sabia que não poderia ficar em Port Arthur para sempre. A música era seu verdadeiro destino, e ela precisava voltar a São Francisco para torná-la real. Assim, em 1965, Janis voltou a São Francisco determinada a conquistar o mundo. Durante o dia, estudava na Universidade Lamar. À noite, se apresentava secretamente sozinha em pequenos clubes de música em Austin. Depois, corria para São Francisco para fazer aulas extras de música. Uma vez, ela até cantou em um evento de arrecadação para a lenda do blues Mansley Pickcom, embora lutasse contra um medo de palco tão intenso que suas mãos tremiam
e quase deixaram o microfone cair. Então, o destino apareceu inesperadamente, não como um avanço musical, mas como um romance de amor à primeira vista. No outono de 1965, Janis chocou seus amigos ao anunciar seu noivado com Peter DeLanke, um encantador funcionário da IBM de Nova York. Peter estava tão apaixonado que viajou até o Texas para pedir permissão aos pais dela para se casar. Os dois sonhavam com uma casinha à beira-mar, alguns filhos e noites românticas à luz de velas cheias de música. O vestido de noiva já havia sido escolhido e os convites estavam sendo planejados, mas a vida nunca permitiu que Janice tivesse paz. Justo quando a felicidade parecia finalmente ao alcance, Peter abruptamente cancelou o noivado. Seu trabalho exigia viagens constantes e ele não queria amarrar Janice a uma vida solitária de espera. A notícia cortou seu coração como uma faca. Ela desabou por dias, mas desta vez, em vez de voltar ao álcool e às drogas, Janice se levantou. Ela começou a ver Bernard Gitano, um assistente social psicológico que a puxou silenciosamente da escuridão. Gitano mais tarde lembrou que Janice estava sempre dividida entre sua fome de fama e seu medo de recaídas. Mas ele olhou em seus olhos e disse: "Você não precisa de drogas para se tornar uma lenda. Você já é extraordinária." Essas palavras foram como a faísca final que reacendeu o fogo moribundo dentro dela. Janice se lançou na música com uma nova paixão, se apresentando regularmente na galeria de café em North Beach, e foi lá que o destino voltou a chamar. Cadet Helms, o excêntrico gerente da banda Big Brother and the Holding Company. Depois de apenas alguns minutos ouvindo-a cantar, ele soube que ela era a peça que faltava na banda e a convenceu a se juntar como vocalista principal. No começo, Janice hesitou. Ela temia que voltar a São Francisco pudesse puxá-la de volta em velhos hábitos e não queria desapontar sua família novamente. A cidade guardava muitas memórias dolorosas, mas algo profundo dentro dela sussurrou que esta era a chance que ela estava esperando. Contra todas as probabilidades, ela concordou em se juntar ao Big Brother and the Holding Company em 4 de junho de 1966. Sua primeira apresentação pública com a banda ocorreu no Avalon Ballroom, em São Francisco, e foi um triunfo eletrizante. Sua voz não apenas subiu, mas rasgou o ar misturando-se com a névoa psicodélica de fumaça e luzes piscantes, levando a multidão hippie a um transe. Não foi apenas um concerto, foi o momento em que Janice se tornou seu eu mais verdadeiro, uma artista, um ícone rebelde, uma chama ardente acesa no coração de São Francisco. A partir de então, as noites continuaram a chegar. Fillmore West, Winterland Ballroom, Avalon, onde quer que o Big Brother tocasse, havia multidões gritando, punhos erguidos e ondas de som elétrico rugindo pelo ar. O auge veio no Monterey Pop Festival em junho de 1967. Quando Janice começou a cantar, o público congelou como se atingido por um raio, e então explodiu em histeria selvagem. O álbum de estreia da banda, Big Brother and the Holding Company, logo se seguiu, carregando músicas como Down on Me e Cuco pelas ondas do FM, impulsionando Janis Joplin ao centro das atenções, como um fenômeno do movimento contracultural. Mas por trás das luzes brilhantes do palco, uma guerra silenciosa a despedaçava. As tentações do álcool e das drogas pairavam como sombras, puxando-a silenciosamente para longe do brilho. Ela havia prometido à sua família que ficaria limpa, e uma vez até desabou em lágrimas. Ao entrar em um apartamento compartilhado e ver o companheiro de banda Travis Rivers e seus amigos se drogando, furiosa por terem quebrado o pacto de não usar agulhas bem diante de seus olhos. O tecladista Steven Ryder e outros membros tentaram desesperadamente protegê-la da atração mortal, mas era quase impossível. A implacável agenda de turnês, a pressão esmagadora para brilhar noite após noite, a deixaram desabando nos bastidores em garrafas e doses secretas, como se apenas elas pudessem silenciar o grito em sua cabeça. E então, justo quando o holofote parecia estar estendendo um tapete vermelho, ele de repente se transformou em gelo. No início de 1968, a banda seguiu para Chicago para gravar seu segundo álbum.
um avanço que eles sonhavam há anos. Mas seu financiador inesperadamente ficou sem fundos, abandonando-os em uma cidade fria e indiferente, longe de casa. Eles não tinham dinheiro para voltar, nenhuma recepção calorosa, e as poucas faixas que conseguiram gravar soaram sem vida e sem inspiração. O deslumbrante sonho havia se tornado um fardo. Quando o trem finalmente os levou de volta a São Francisco, ninguém disse uma palavra. Havia apenas olhares vazios, como se o céu tivesse desmoronado, e as estrelas que pensavam estar segurando haviam escorregado por entre seus dedos. Mas justo quando as coisas pareciam mais desesperadoras, uma faísca de esperança apareceu. Em 31 de julho de 1968, Janis fez sua primeira aparição na televisão nacional no programa This Morning. No entanto, a alegria rapidamente se tornou agridoce quando a emissora acidentalmente apagou a gravação, deixando apenas o áudio para trás. Felizmente, naquele mesmo ano, a banda lançou seu primeiro álbum com a Columbia Records, Cheap Thrills, e ele explodiu, alcançando o número 1. Enquanto isso, o single Piece of My Heart subiu para o top 12. De uma excluída, Janis Joplin havia se transformado em um poderoso ícone do rock. Sua voz expunha suas emoções mais profundas, dor e alegria, amor e solidão profunda. Mas mesmo com o sucesso, seus demônios internos continuavam a persegui-la. Janis deixou o Big Brother and the Holding Company para formar um novo grupo, o Cosmic Blues Band, o que parecia um novo começo. No entanto, a atração da heroína a arrastou de volta para sua espiral mortal. No início de 1969, ela estava supostamente gastando cerca de $200 por dia em heroína, um hábito destrutivo que nem incluía a gravação de I Got Demo Old Cosmic Blues Again, Mama. O produtor Gabriel Meckler tentou protegê-la das drogas, fazendo com que ela ficasse com ele em Los Angeles durante as sessões de gravação. Mas o vício provou ser poderoso demais para resistir. E enquanto Janis brilhava nas luzes deslumbrantes e na adoração de seus fãs, sua vida havia se tornado uma triste melodia, uma melodia assombrosa de oportunidades perdidas e autodestruição. No Woodstock, em 17 de agosto de 1969, enquanto esperava nervosamente nos bastidores, a ansiedade a dominou e ela recorreu à heroína e ao álcool para se acalmar. Quando finalmente chegou sua vez de se apresentar, a multidão estava vibrando de expectativa, mas a realidade foi decepcionante. Sua voz outrora poderosa estava fraca, e a energia apaixonada em seus movimentos havia se transformado em um balançar vacilante. Suas lutas transpareciam em suas performances. Mesmo compartilhar o palco com a lendária Tina Turner não pôde salvá-la do domínio das drogas. No entanto, mesmo enquanto tempestades rugiam ao seu redor, havia momentos fugazes em que a vida de Janis Joplin suavizava, como a luz do sol rompendo nuvens pesadas. Durante uma viagem ao Brasil, ela inesperadamente encontrou um momento de paz quando conheceu David Nass, um homem que suavemente acalmou seu coração ferido. Esse breve romance tempestuoso, junto com os ritmos calmos dos trópicos, ajudou Janis a se libertar das drogas e do álcool por um curto período. Foi como uma rara pausa, um momento para sua alma respirar e sonhar com um amanhã livre do vício. Mas a paz era apenas uma ilusão passageira. Quando ela retornou ao ex-nanismo, seu vício ressurgiu como uma tempestade. Logo, Janis se apaixonou por Peggy Certa, que também estava lutando contra o abuso de substâncias. O amor delas não pôde salvá-las. Ele apenas aprofundou suas vidas no caos. Ainda assim, Janis nunca foi alguém que pudesse permanecer parada na escuridão. Mesmo em seu estado mais exausto, ela ansiava por se levantar novamente para provar que seu coração ainda carregava fogo. Em 1970, ela formou uma nova banda chamada Full Tilt Boogie. Foi um esforço desesperado, mas esperançoso. Uma declaração de que ela ainda desejava a vida e a música. Seu som foi recebido com uma enxurrada de elogios. E no palco, Janis parecia brilhar intensamente mais uma vez. Mas por trás das luzes, as sombras persistiam. Ela continuou lutando contra seu vício, apesar de ter prometido inúmeras vezes que iria parar. As noites solitárias, as turnês exaustivas,
os sorrisos forçados escondendo um coração cansado. Tudo isso estava lentamente a desgastando. Então, a tragédia aconteceu. Em 4 de outubro de 1970, Janis foi encontrada morta em seu quarto no Landmark Motor Hotel em Los Angeles. A cena era assombrosa. Um nariz quebrado, lábios ensanguentados e um gênio silencioso ido para sempre. O relatório oficial considerou sua morte uma overdose acidental de heroína, possivelmente agravada pelo álcool. Amigos próximos como Peggy e Certa acreditavam que Janis pode ter tomado, sem saber, uma dose mais forte do que o habitual, enquanto sua tolerância havia diminuído com o tempo. Seja qual for a verdade, um fato era inegável. Sua morte chocou o mundo. Amigos e entes queridos foram consumidos pela culpa. Peggy admitiu em lágrimas que havia prometido visitar Janis em Los Angeles, mas quando chegou, Janis já havia partido. Seu noivo, Seth Morgan, também não conseguiu cumprir sua promessa de vê-la antes daquele dia fatídico. Segundo Certa, Janis ficou profundamente magoada por nenhum dos dois, Morgan ou Certa, terem aparecido como prometido. Pessoas que ela esperava que trouxessem calor à sua alma naquela noite final. Em uma ligação telefônica menos de 24 horas antes de sua morte, Janis supostamente explodiu de raiva contra Morgan, mas os detalhes daquela conversa permanecem um mistério. Ninguém sabe como isso pode ter afetado seu estado de espírito. Certa também especulou que Janis pode ter batido a cabeça quando sua sandália ficou presa no carpete peludo de seu quarto, possivelmente acelerando a tragédia. Ainda assim, especialistas concordam amplamente que drogas e álcool foram as verdadeiras forças que a levaram ao limite. O corpo de Janis foi posteriormente cremado no Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary. Suas cinzas foram espalhadas sobre o Oceano Pacífico de um avião, como se libertando uma alma que havia estado presa na dor por muito tempo. E embora seu corpo se dissolvesse na brisa do mar, o legado de Janis Joplin permanecia brilhante e vivo, como a voz que uma vez deixou o mundo em silêncio atônito. Pearl, o álbum lançado após sua morte, tornou-se um enorme sucesso, apresentando canções atemporais como Me and Bobby McGee e Mercedes-Benz. Janis Joplin pode ter partido, mas sua voz crua e sincera ainda ecoa através do tempo, continuando a acender os espíritos de inúmeros artistas e fãs. Uma estrela cadente pode ter se apagado, mas o rastro de luz que ela deixou para trás ainda brilha pelo céu da música. Obrigado por assistir